Fala pessoal, muito boa noite. Muito boa noite a todos. Sejam todos aí muito bem-vindos nessa segunda e última aula, né, do nosso mini curso aqui de Excel, né, uso do Excel, né, essa questão de como aprender a tabular, gerar algumas estatísticas aí, direcionados para essa questão da pesquisa científica de uma maneira geral e que é de grande importância para acadêmicos, né, de graduação, pós-graduação. Então é muito importante reter esse conhecimento de uma maneira geral, né? Eu falo muito nisso, tá, pessoal? Assim, por experiência própria, tá? Eu já passei por algumas situações, quando eu estava na época da graduação, né? Em que, porque às vezes o conhecimento ele surge justamente nas épocas de dificuldades, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, que eu me lembro como se fosse hoje, na graduação, ali próximo a já iniciando a questão da pesquisa, escrevendo alguns artigos, e aí eu precisava fazer algumas estatísticas. E aí eu lembro como se fosse hoje que eu tinha. A minha orientadora dizia que eu precisava realizar tal e tal estatística, uma estatística descritiva, uma estatística inferencial para o meu artigo ficar bom, para ele ficar publicável. E aí eu me lembro que eu sentado ali na frente dela, né, e aí eu ouvindo isso, eu tinha basicamente o sentimento assim, como é que eu vou conseguir fazer essas estatísticas se eu não sei nem o que é que elas significam, como eu vou fazer, etc. E aí me bateu um desespero, né? Eu disse, pronto, essa questão da pesquisa ela não é para mim, porque eu não sei isso. Eu não tinha condição, né, de fazer um curso, né, os cursos eram e são até hoje muito caros, né, para você estar aprendendo estatística, essa questão de pesquisa de uma maneira geral. E aí eu fiquei muito nessa perspectiva, né, o que é que eu vou fazer agora? E aí eu lembro que na época, né, infelizmente isso é da área acadêmica, mas eu lembro que na época nem tem essa questão de WhatsApp ainda, mas existia o Facebook. E aí eu me lembro que eu tinha algumas professoras, né, e alguns professores que eu conheciam que sabiam um pouco de estatística, etc. E aí eu me lembro que eu entrei em contato pelo Facebook, né, perguntando se poderia me ajudar, né, naquela questão, se poderia me retirar uma dúvida de qual programa utilizar, como fazer aquela estatística e etc. E aí eu lembro que a resposta que eu recebi foi somente aquela notificação de visualização lá do Facebook e nada mais. Então até hoje eu espero essa resposta. E são professores, inclusive, que hoje, né, vieram me procurar, né, hoje em dia que eu digo, não hoje especificamente, mas que atualmente vieram me procurar para sanar algumas dúvidas sobre alguns softwares e geração de estatística, né? Só contando uma pequena história para vocês verem como são as coisas e como o conhecimento muitas vezes ele surge de onde menos nós esperamos. E aí eu me lembro que eu não tive, né, essa ajuda desses professores. E aí eu comecei a estudar gratuitamente por alguns cursos, baixar PDF, e-book. E aí eu terminei a graduação, né, consegui aprender um pouco, então consegui desenvolver alguns artigos, terminei a graduação. E aí logo após a graduação eu fui fazer a pós-graduação, mestrado, doutorado. E aí foi onde foi adquirindo assim uma maior necessidade dessa questão de aprender mais sobre estatística, né? Eu já tinha feito alguns cursos anteriores prévios, né? Alguns cursos gratuitos, outros pagos, feita a leitura de bastante livro, mas o que é que eu estou dizendo para vocês? Que às vezes o conhecimento ele surge da necessidade. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui, vocês alguma vez na vida já precisaram realizar alguma estatística, um gráfico, uma tabela, etc. E às vezes alguém para chegar e lhe ajudar é muito difícil, tá? Então a questão de ter esse conhecimento ele é essencial, tá? Ok? Ele é essencial e por isso que eu tenho esse projeto aí de estar passando alguns cursos para vocês. E alguns cursos para as pessoas que querem, né? Hoje novamente, assim como na aula passada, esse link é privado, vocês receberam por e-mail e só vocês que receberam por e-mail estão com acesso. Ele está no YouTube, mas ele está como privado, né? Ele está como não listado, aliás,
E aí é só as pessoas com o link é que têm acesso. Eu vou pedir encarecidamente que vocês não enviem nesse link para pessoas não inscritas, até porque se elas não se inscreveram no evento, elas também não vão receber o certificado. Falar em certificado, hoje é sábado, segunda-feira, o certificado estará no e-mail de vocês, tá? Com o curso, né, a carga horária, para que vocês possam desenvolver aí, colocar no currículo Lattes de vocês, tudo bem? Um outro detalhe importante, a frequência ela já está aqui, então podem clicar na frequência e assinar lá, só com o nome e e-mail, só para confirmar a questão de recepção do certificado. E também tem um outro link aí que é de um curso que eu estou lançando hoje, mas aí não se preocupem, no final eu comento rapidamente para vocês aqui, para quem tiver algum interesse de aprender um pouco mais sobre essa questão de estatística. Tudo bem? Então, sem mais delongas, né, vamos iniciar aqui a nossa conversa sobre estatística no Excel. Não sei se vocês elaboraram lá o banco de dados, né, mas na aula de quinta-feira eu havia solicitado que vocês elaborassem um pequeno banco de dados na área de vocês e que esse banco de dados ele fosse direcionado, né, para algumas variáveis, né, o assunto que basicamente vocês têm afinidade ou que é da área de graduação, pós-graduação de vocês, tudo bem? Eu vou elaborar um pequeno banco aqui, tá, de maneira bastante rápida, só para dar tempo de nós trabalharmos com algumas estatísticas, tá? E aí eu mostrar algumas coisas para vocês. É lógico que num curso assim de curta duração, a gente não tem como ver, né, assim, todas as estatísticas que existem. Mas eu acredito que a partir das recomendações que eu vou dar aqui, quem tiver interesse pode, né, ampliando esse conhecimento, né? Porque eu particularmente aprendi assim, né? Eu digo por experiência própria, né? Às vezes eu participava de curso de curta duração e aí o conteúdo, lógico, como o curso é curto, o conteúdo ele é aquele mais direcionado, né? Eu visto algumas coisas, mas a partir daquele conhecimento você tem como gerar, né, um conhecimento maior e bastante prevalente. Então é justamente isso que eu pretendo fazer hoje com vocês aqui. Eu quero que vocês aproveitem e que vocês eu consiga ajudar vocês pelo menos um pouco, tá? Esse é o meu objetivo. Então, assim, eu vou começar aqui digitando um pequeno banco de dados, tá? E eu não sei se vocês lembram que eu disse assim, ó, sempre nessa primeira linha você pode colocar suas variáveis. Então, o que são as variáveis? Basicamente são as informações que você coletou de algumas coisas, de algumas pessoas, de alguns objetos. Eu vou exemplificar aqui como eu coletei esses dados de pessoas. Então, eu vou colocar aqui o sexo, a idade, tá? Pode ser, por exemplo, peso e, sei lá, saúde, o estado de saúde. Então, eu vou colocar aqui algumas variáveis aleatórias, só para basicamente a gente mostrar algumas funções para vocês bastante importantes e que normalmente são usadas. Como eu falei na primeira aula, o Excel ele é um software, tá, que ele consegue gerar boa parte das estatísticas que outros softwares bastante avançados, como o SPSS, como o R, tá, como o EPINFO, tá, eles são capazes de realizar. Eu consigo até realizar, se eu quiser, uma meta-análise aqui dentro do Excel. Se eu quiser, eu consigo realizar. E aí eu até disse para vocês que o Excel ele tá tanto disponível de maneira instalada no computador, então você tem a possibilidade de baixar e instalar, quanto na questão do online, né? Então você pode acessar o Excel online, que é uma vantagem muito grande. Às vezes você tem um computador que não está com pouca memória, alguma coisa do tipo, então você pode usar ele de maneira online. Tudo bem? E aí eu não sei se vocês se lembram que eu disse na nossa primeira aula que, por exemplo, existem as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. Por exemplo, o sexo da pessoa, masculino e feminino, é uma variável qualitativa dicotômica, porque ela só tem duas opções, seja masculino ou feminino. Eu disse para vocês assim também, que quando você vai digitar um banco de dados, quando você vai usar esse banco de dados, por exemplo, em um outro programa, como o R ou o SPSS, nós sempre é sempre uma recomendação maior, apesar de que já existem várias atualizações nesse sentido e que ajudam bastante, né, nessa questão dessas estatísticas, é você colocar tudo em formato de número, tá? Como assim, Danilo, em formato de número? Você colocar, por exemplo, eu vou colocar sexo masculino e feminino. Então poderia dizer que o 1 é masculino e que o 2 é feminino.
Então, conforme eu ia preenchendo aqui, eu ia só colocando um 2, né, conforme se era masculino ou feminino. Mas aí eu posso muito bem, né, aqui no Excel, ele permite que você coloque o nome, tá? Não vai influenciar. Então eu posso colocar aqui masculino, e aí, claro, a primeira pessoa aqui é do sexo masculino, ela tem, suponhamos, 27 anos. O peso corporal dela em quilogramas, né? Eu posso até colocar aqui a questão da mensuração, né? Como é que eu estou utilizando aqui a idade em anos, né? Eu posso utilizar anos completos, os anos com os meses, tá? Isso daí fica a sua escolha. Mas no exemplo aqui eu vou utilizar só anos completos. O peso, por exemplo, eu posso, sei lá, colocar aqui 80 quilos. E o estado de saúde, suponhamos um estado de saúde aí de 0 a 10. Então eu vou colocar que a pessoa tem um estado de saúde de, sei lá, 9. Estado de saúde muito bom. A segunda pessoa ela é do sexo feminino, tá? Feminino. Ela, qual a idade dela? Então ela tem 21 anos, ela tem 90 quilos e o estado de saúde, por exemplo, é 8. A terceira pessoa, então eu vou colocar aqui alguns dados aleatórios, tá? Vou colocar aqui alguns masculinos, alguns femininos de maneira bastante rápida. Alguns dados aqui, vou colocar aqui algumas idades, por exemplo, 50 anos, 30 anos, 60, 41, 87 anos, 90 anos, 52 anos, 45 anos, 63 anos. Tá? Estou colocando aqui de maneira aleatória, tá? Só para exemplificar. E aqui alguns pesos, vou colocar aqui 120 quilos, 140 quilos, 160 quilos, 60 quilos, 70 quilos, 80, 100, 50, 60. Tudo bem? E aqui vou colocar alguns números em relação à questão da saúde. Por exemplo, aqui eu vou colocar um 4, aqui um 2, aqui um 7, um 8, um 5, um 8, um 9, sei lá. Aí de maneira aleatória, tá? Mas que vocês vão já ver que vai influenciar em alguns aspectos importantes. Tudo bem, então aqui eu tenho um pequeno banco de dados. É claro que em um estudo real, né, um banco de dados ele é muito maior, então ele vai ter muito mais variáveis, ele vai ter muito mais pessoas. Mas aqui para nível de exemplificação, eu acho que vai dar legal aí para vocês entenderem. Tudo bem? Pessoal, a partir disso eu já tenho como realizar algumas estatísticas, tá? Direto aqui no Excel. Por exemplo, se eu quiser, aqui claro, tem poucas variáveis, é claro que até a olho nu, né? Se eu quiser aqui olhar e contabilizar quantos tem do sexo masculino e quantos tem do sexo feminino, eu consigo contar, né? Aí de maneira unitária e dizer quantos homens têm e quantas mulheres têm. Mas imagine, por exemplo, que fossem... Aí, por exemplo, eu só tenho 11 pessoas, né? A exemplificação de 11 pessoas. Agora imagine que fosse um banco aí de dados com 300 pessoas, com 500 pessoas, com 1000 pessoas. Como é que você iria contar de um por um? Então, você poderia fazer isso? Poderia, mas aí ele geraria muito trabalho. E aí, onde vem a ideia da estatística, né? Que é você usar um software que ele faça isso para você de maneira automática. Isso é tão bom aqui no Excel, e principalmente nas versões mais atuais, que, por exemplo, ó, só se eu selecionar aqui essas variáveis, vier aqui nessa opção de inserir, e vem aqui em gráficos recomendados, ele já vai gerar um gráfico de contagem de sexo. Olha só que interessante. Se eu clicar aqui em OK, vamos ver o que acontece. Aí ele gerou uma outra planilha aqui, ó, em que ele contabilizou que eu tenho 6 pessoas que são do sexo feminino e 5 que são do sexo masculino. Se eu contar lá, realmente é isso, ó. Masculino 1, 2, 3, 4, 5, né? Assim? E feminino 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele realmente contabilizou aqui e gerou o meu gráfico. Tudo bem? Então o gráfico aqui que ele gerou se refere àquelas condições lá. Então nota que eu só digitei os dados e aí eu já gerei. Aqui tem como editar, claro. Depois vocês podem ver isso. Mas note que eu já gerei aí uma estatística aí que é bastante interessante. Então aqui, por exemplo, eu posso até retirar essa questão do título. Ó. Eu posso mudar aqui a escala, né? Que nesse caso ele não vai ter muita efetividade, mas eu posso dizer que o mínimo aí
sei lá, para o gráfico ficar melhor, o mínimo aí seria 4 e o máximo, sei lá, 7. Acho que tornaria melhor o gráfico. E aí a questão das unidades seria de 1 em 1, né, unitário. Então poderia ficar assim, que eu acho que ficaria melhor visualmente. Tudo bem? Eu posso tirar essas linhas aqui, ó. Se eu clicar nessas linhas, dou um clique nelas, clico em Delete e aí tiro as linhas. Posso mudar aqui inclusive a questão do tipo de letra, colocar aqui um Times, que é normalmente usado nos artigos, colocar aqui um tamanho 12, colocar a cor da letra aqui, um pretinho aqui, né, uma coloração mais que seja mais viva, né, para quando você colar no seu trabalho. Posso colocar aqui, ó, quando eu clico aqui do lado, que tem esse maisinho aqui, que é os elementos do gráfico. Quando eu clico eu posso colocar várias coisas, tá? Eu vou falar de algumas para vocês hoje. Algumas coisas são triviais, né? O título de eixos, né? Você pode estar colocando aí, mas que às vezes não é necessário. Mas uma coisa interessante é o rótulo de dados, né? Quando eu clico aqui, ó, aí ele aparece realmente. Porque às vezes quando são várias variáveis, se você só deixa assim, ó, aí a pessoa pode olhar para o seu gráfico, mas ela pode dizer aqui, mas aqui é 5, né? Imagine que fosse alguma coisa que fosse valores mais próximos, que fosse 50, por exemplo. Então ela poderia olhar e dizer, mas eu não sei se é 50, se é 50 e poucos. Então você coloca o rótulo de dados, que é para realmente a pessoa ela ter essa visualização exata, né, desse valor. Então, só por esse exemplo, vocês já puderam notar que o Excel, por exemplo, ele é um programa muito automatizado. Então ele já ajuda, né, você a realizar, inclusive, a realizar estatística, inclusive gerar um gráfico. Danilo, eu teria como contabilizar isso de uma maneira mais braçal assim? Teria. Por exemplo, tudo no Excel é realizado por meio de fórmulas, tá? Eu vou já mostrar um modo de contabilizar que fosse diferente desse, porque aí existem diferentes formas de você fazer diferentes coisas aqui no Excel. Mas algumas, por exemplo, elas vão precisar que você utilize algumas fórmulas. Por exemplo, se eu tenho aqui as idades, fazer um gráfico das idades às vezes não é interessante. Ó. Se eu selecionar aqui essas idades, vier aqui em inserir gráfico recomendado, aí nota que vai gerar uns gráficos aqui bastante esquisitos e bastante poluídos, tá? E aí, aqui ele nem veio o gráfico mais recomendado para esse tipo aqui de dado, que no caso seria um box plot, que eu vou já mostrar para vocês. Mas assim, olha só, imaginem que eu quero saber, por exemplo, qual foi a idade média das pessoas que foram analisadas aí nesse grupo, né, que eu analisei. Para saber a idade média, tudo é feito por meio de fórmulas. Então, como é que eu posso fazer? E sempre uma fórmula no Excel, ela começa com igual. Então, sempre vou digitar igual. No caso, eu quero saber a média, então eu vou digitar o nome média. E aí tem várias coisas aqui, ó. Tem média, né, que é a clássica que nós vamos usar. Tem a média geométrica, a média harmônica, a média inteira. É claro que a gente precisaria de uma certa teoria para entender os tipos de média. Mas nós vamos utilizar essa média aqui, que é a média clássica, tudo bem? E aí sempre quando você digita uma fórmula, então eu digitei igual, média, e aí eu vou abrir o parênteses. Ele pergunta assim, ó, basicamente como ele lhe perguntasse, você quer saber a média de quê? E aí você vai dizer, eu quero saber a média desses dados aqui. Então é mais fácil você selecionar, né, esses dados. E aí quando você seleciona, você vai fechar aqui o parênteses e dar um Enter. Então aqui nós sabemos que, por exemplo, a média de idade foi de 51,4 anos, tá? É claro que para eu representar essas idades por uma média, eu ainda teria que fazer um outro teste, que aí o Excel ele também faz, mas a gente precisaria de uma certa teoria a mais para aprender isso, que é a questão de um teste de normalidade. O que é um teste de normalidade? Ele basicamente vê essa questão da normalidade dos dados, o comportamento dos dados. Se aquele grupo de dados é um grupo de dados mais homogêneo ou mais heterogêneo, tá? Isso daí vai influenciar bastante. É lógico que eu não preciso também dessa quantidade aqui de casas decimais, né? Existe um botão aqui na guia inicial que eu posso simplesmente, olha só, de maneira automatizada diminuir o número de casas decimais. Então eu posso diminuir aqui, ó. Eu vou fazer aqui do lado, tá? Eu vou excluir aqui, eu vou fazer aqui do lado para a gente conseguir enxergar melhor. Então eu vou colocar assim, a média, né? Eu vou colocar que eu vou analisar a média
de idade. Então eu vou colocar essa média de idade aqui do lado. E aí eu vou colocar aqui igual a média. E aí você pode ou digitar aqui, você iria digitar B2, no caso ali, que é essa primeira célula, 2 pontos até B12, que é ali a última. Ou simplesmente você pegaria o mouse e arrastaria até o final. E aí eu vou fechar aqui e dar um Enter. Então eu tenho aqui a média de idade, aí eu vou diminuir o número de casas decimais para ficar melhor. Eu tenho aqui a média de idade de 51,5 anos. Eu poderia fazer um teste de normalidade, tá? Mas a gente precisaria um pouco mais de tempo, né, para eu fazer essa descrição. E aí o teste de normalidade, ele indicaria, por exemplo, se a melhor opção seria você realizar uma média, se os dados fossem mais simétricos, ou se era melhor você representar essas idades por uma mediana, em que os dados eles seriam apresentados de uma maneira mais assimétrica. Mas imagine, aqui você tem como fazer tanto a mediana como a média, tá? Mas vamos imaginar aqui na média. E aí, além da média, por exemplo, eu quero saber qual é o desvio padrão da média, né? Que é basicamente a diferença que existe entre essas médias, né? Dessas populações aí, desses pessoal que você selecionou. Então, para saber o desvio padrão, tudo que você vai calcular, então imagine que eu vou colocar aqui o desvio padrão. O desvio padrão. E aí tudo que você vai calcular é tudo por meio de fórmulas. Então se eu colocar aqui igual, então se eu colocar aqui, ó, 10, então tem o desvio médio, ó, retorna a média dos desvios absolutos dos pontos dados a partir de sua média. E tem um desvio padrão de A, né, que é o desvio padrão da amostra, de uma amostra, o desvio padrão populacional. Então tem vários critérios. Mas aqui normalmente a gente vai utilizar o desvio padrão amostral, tá? Que é essa primeira opção aqui, que é o desvipad.a, tá? Então eu quero saber o desvio padrão dessa população aqui, tá? Então eu vou selecionar a mesma forma, fechar e dar o Enter. Então tenho aqui o desvio padrão e eu posso colocar aqui também só como uma casa decimal. Eu tenho que a idade média aí é de 51,5 anos e que o desvio padrão é de 22,6 anos. Isso daí ajuda você a montar algumas lá no seu estudo, você vai colocar, por exemplo, uma tabela. Então, aqui no Word, por exemplo, eu posso inserir aqui uma tabela, ó, inserir, vir aqui em tabela. Imagina que eu vou montar uma tabela bem simples, só com, por exemplo, as variáveis, né? Uma tabela, normalmente, ela é configurada assim, ela é sem bordas, e ela só tem essa borda aqui superior, que eu posso desenhar ela, mas existem algumas que são pré-determinadas, e a que fecha embaixo aqui, beleza? Então, normalmente é isso. E aí aqui em cima, a gente pode colocar aqui a tabela 1. Tabela 1. Variáveis dos idosos estudados. Instituto USP, São Paulo. O Instituto Ciência Descomplicada, olha só, do nosso curso 2020. Então, só para exemplificar aí, tá? Imagine que aqui eu vou colocar as minhas variáveis, e a primeira delas pode ser inclusive a idade. Então eu vou colocar uma estatística descritiva em relação à idade, e aqui eu vou colocar os meus dados descritivos. Imagine que eu vou representar por média, né? E aí normalmente o pessoal representa assim, média, e aí você pode até colocar um pequeno símbolo aqui, ó, inserir símbolo, e aí geralmente o pessoal representa por esse mais ou menos, né? Mais ou menos SD, que é o desvio padrão, ou coloca o nome mesmo, desvio padrão. E aí como é que ficaria aqui? Por exemplo, a idade, a média de idade lá foi de 51,5, né, anos, né? Com o desvio padrão, então vou inserir de novo aqui o símbolo, desvio padrão de 22,6 anos, tá? Existem algumas recomendações de, no lugar de você colocar a vírgula aqui, você colocar o ponto, tá? Mas não é algo que vai influenciar, depende muito da norma, né, que você vai usar. Aqui eu posso deixar ele mais configurado assim, né, um layout aqui mais centralizado, tá, para ele ficar mais bonitinho. Posso colocar aqui tudo em times, que normalmente é a fonte mais usada na escrita científica. Posso colocar essas variáveis aqui, né, esses nomes aqui do cabeçalho em negrito,
que o nome da tabela também em negrito, e aí você já tem a sua primeira variável. Imagina que eu fosse fazer isso ali para outra variável, né? Opa! Imagina que eu fosse fazer isso dali para outra variável, como por exemplo o peso. Então, para o peso a mesma coisa. Então, média do peso. E aí eu poderia calcular igual a média. Abrir aqui. Selecionar o peso. Fechar. E aí eu tenho uma média que é... A média de peso é de 91,8 kg. Então, vou diminuir aqui o número de casas decimais. E o desvio padrão, tá? Do peso também. Que aí seria aquele desvio PAD-A, que é o desvio padrão da amostra, né? Nós temos aqui uma amostra. Então, o desvio padrão aqui seria de 35 kg. Ok? Que é a diferença, basicamente, em relação à média. Então, eu poderia colocar lá, né? Que o peso... O peso médio. Ia caindo tudo agora, mas essas coisas são assim mesmo. O peso médio seria de 91,8, né, quilogramas. E aí eu posso inserir aqui o símbolo aqui do mais ou menos, né, que é para separar essa questão de média e desvio padrão. E o desvio padrão foi de 35,2 quilogramas. 35,2. Tudo bem? E aí eu iria preenchendo para esses dados. Então note que o Excel ele fez uma estatística aí bastante interessante que você pode estar incluindo, tá, na sua pesquisa de uma maneira geral. Tudo bem? Então essa é uma das possibilidades, né, em relação à estatística. Você pode estar fazendo aqui muitas estatísticas, tá, que são bastante interessantes. Então aqui a gente trabalhou inicialmente com média, né, com desvio padrão. Mas aí nada lhe impede que você esteja realizando outras estatísticas. Por exemplo, eu poderia... e aqui já existem algumas fórmulas até pré-prontas, né? Existe aqui a função autossoma, que ele calcula a soma daquelas variáveis, se você quiser essa média. Se eu quisesse clicar aqui só em autossoma e média, então ele faria a média, ele já pressupõe que você queria fazer a média desses itens, e aí ele lhe daria a mesma média que nós encontramos ali inicialmente. Tudo bem? Assim como outras estatísticas, tá, que você poderia realizar. Então aqui eu poderia realizar uma soma, né, uma mediana, né, entre outras, até um pouco mais avançadas. Uma porcentagem, então imagine que eu vou elaborar aqui uma tabela. Então imagine que no lugar dessa tabela agora, eu vou elaborar, por exemplo, a questão da porcentagem do N total e a porcentagem em relação àquele N. E imagine que, por exemplo, você tem aqueles dados aqui. Então, que é a outra função, né, que eu disse que ia mostrar para vocês. Então, a gente tem uma função de contabilizar quantas unidades, quantas informações tem naquele conjunto de dados. Como assim, Danilo? Imagine que eu quero saber quantos masculinos e quantos femininos tem aí. Só de olhar, como eu disse, como são poucos dados, eu tenho como saber disso. Mas aí... Como são... Se fosse muitos dados, se fosse 500 pessoas, não teria como você olhar e ver, né, quantas tem. Então eu poderia colocar aqui igual e aí pedir para ele contar, né, que é uma função que a gente chama... Tem vários tipos de contar aqui, ó. Contar números, conta em si, que é o que a gente vai usar, tá? Esse conta em si, ele vai contar um determinado número de coisas se uma determinada condição for aceita. Como assim, ó? Eu vou até colocar aqui do lado para a gente visualizar melhor. Então assim, eu vou colocar, eu quero saber a quantidade de masculino e a quantidade de feminino. Beleza? Eu vou colocar aqui do lado. Então eu quero saber quantos masculinos tem ali em relação ao sexo. Como é que eu vou fazer isso? Ó? Vou colocar igual conte, né, ponto si, e aí eu vou abrir o parênteses. Aí ele vai lhe perguntar assim, ó, nota que não é difícil, né? Você precisa entender apenas o conceito. Porque sempre que você abrir esse parênteses, você tem que dizer onde você vai pesquisar aquilo e o que é que você quer saber. Então, basicamente, ele está perguntando aqui, ó, intervalo. O intervalo, né, se você... ele traz até no Excel Online, quando ele aparece assim, ele traz até uma definição, dizendo que o intervalo é o que você busca, etc. Então, ele traz até dizendo o que é que você pretende, né, buscar naquelas informações. O intervalo aqui é basicamente ele perguntando assim, onde você quer pesquisar? E aí a gente vai apontar para cá, ó. A gente quer pesquisar nesse conjunto de dados.
Aí você digita ponto e vírgula, ó, a própria, quando você coloca a fórmula, vocês estão vendo aí que ele já coloca intervalo, pede para você colocar o ponto e vírgula para você apontar o critério. Agora que o programa já sabe o que é que você quer contabilizar, ele está lhe perguntando aonde, aliás, você quer contabilizar, ele lhe pergunta o que é que você quer contabilizar. Que no caso, por exemplo, são os masculinos. Então eu vou digitar aqui entre aspas, porque aspas quer dizer que é exatamente aquele termo, que eu quero pesquisar masculino entre aqueles dados ali. Tá ok? E aí eu fecho. Olha a minha forma. O que é que eu quero dizer? Ó? Conte sim. Então o que é que eu quero contar? Eu quero contar nesse conjunto de dados aqui que eu apontei quantos tem com a característica masculina, com esse nome masculino. Se eu tivesse colocado só MF, então eu colocaria o M entre aspas, o F entre aspas. E aí nota que quando eu dou um Enter, ele diz que tem 5 masculinos, tá bom? Mesma coisa para o feminino, então eu colocaria, ó, conte se, abre aqui, onde você quer contar, aqui nesse intervalo, ponto e vírgula, o que é que você quer contar, que é o feminino. Então posso colocar aqui o feminino. Tá? Fecho aqui com a aspas e com parênteses. Quando eu aperto aqui, ele dá exatamente a quantidade masculino e feminino, que foi o que a gente viu daquela forma automatizada, né? Quando eu gerei diretamente o gráfico. Então, assim, ele fez essa geração. Ela é importante, né? Porque, por exemplo, você pode querer elaborar a porcentagem. Então, a gente sabe aqui que a gente tem 11, né? 5 mais 6 dá 11. Então, você tem 11 pessoas, entre masculino e feminino. Quanto vai representar em porcentagem isso daqui? Então, imagine que eu coloque aqui diretamente o 5 e o 6. Né? Eu tenho 5 homens e 6 mulheres. Se a gente for trabalhar com porcentagem, a gente vem daquela regra de 3, né? Então, assim, 11, né? 11 seria 100%. Então, 5 seria X. Então, você descobriria quanto você tem. Mas, basicamente, você vai multiplicar esses... Então, assim, 11 vai ser 100%. E o outro número que você quer saber é a porcentagem. Então vai ser sempre esse número multiplicado por 100 dividido pelo número total. Como assim? A gente tem como fazer isso no Excel? Tem. Então se eu digitasse aqui igual, então o que é que eu quero fazer? Vou colocar aqui entre parênteses, ó. Então eu tenho como colocar uma fórmula, né, o nome da fórmula, a média, o desvio padrão e etc. A soma, eu posso somar as coisas. Né? Então se eu quiser somar aqui, então imagine que fosse muitos números, mas eu posso somar, né, essas duas coisas aqui, ó, 5 mais 6, que ela vai dar exatamente o 11. Então eu vou somar eles dois, mas que nesse caso não seria uma característica necessária, tudo bem? Mas como é que eu descobriria essa porcentagem? Basicamente eu colocaria uma continha aí. Como é que eu faria essa continha? Semelhante ao que eu faria na regra de 3. Então eu colocaria igual, né, abriria aqui o parênteses, aí eu poderia colocar que eu vou multiplicar esse valor aqui vezes 100, que ele vem lá da regra de 3. Né? Se eu colocasse que 11 é 100%, então 5 seria x. E aí ficaria 5 vezes 100 e 11 vezes x. Que aí no final você ficaria 5 vezes 100 dividido por 11. Então ficaria isso aí. Dividido, né? Esqueci do dividido, que é a barrinha de divisão por 11. Então ficaria essa mesma coisa. Então, se eu apertar aqui um Enter, ele vai me dar a porcentagem aqui, que é 45%. Se eu arrastar aqui para baixo, né, ó, e é uma das vantagens aí do Excel. Eu não preciso, ó, eu coloquei essa fórmula e agora que eu sei que 5 ele representa 45% desse total. E aí, consequentemente, o 6 aqui ele vai ser 54%. Né? Se eu diminuir o número de casas aqui decimais, ó, ele vai dar exatamente 45,5% para o masculino e 54,5% para o feminino. Será que dá 100%? Então vamos colocar aqui igual a soma. E aí eu quero somar o quê? Essas duas casas. Então vou fechar aqui, dar o Enter. Então a gente vê que é exatamente 100%. Então assim, o masculino é 45,5% e o feminino é 54,5%. Como é que eu representaria isso lá na minha tabela? Então eu posso colocar aqui que a variável agora é o sexo. E aí eu vou colocar aqui masculino e feminino. E assim como eu estou fazendo para essa variável, você poderia colocar para outras variáveis.
Então aqui você representaria o N, então o N total de masculino é 5, né, que 45,5, então você colocaria aqui 5, 45,5, e para o feminino 6, e aí a porcentagem que a gente obteve lá, que foi 54,5, tudo bem? Então 54,5. E aí, é claro que isso é um modelo, né, de tabela que você poderia estar fazendo aí, não só para essa variável, mas também para as outras variáveis que fazem parte aí do seu estudo, tudo bem? Então, assim, o Excel ele vai ser muito eficaz, né, nessas questões, porque ele consegue, como vocês estão vendo aí, fazer várias estatísticas. Isso porque a gente está fazendo algumas estatísticas aí que nós chamamos de estatística descritiva, né? Então, somente o número, a porcentagem, média, desvio padrão, somente uma estatística descritiva. Danilo, o Excel também ele é capaz de fazer algumas estatísticas inferenciais, né? Sim, ele é capaz de fazer algumas estatísticas inferenciais. Antes de fazer uma estatística inferencial, para vocês verem, eu queria, por exemplo, porque eu representei aqui por esse gráfico, né? Eu coloquei aqui o gráfico sexo masculino e feminino. Mas aí você poderia me perguntar assim, Danilo, a idade, o peso, por exemplo, eu teria como representar por um gráfico? Teria como representar por dois, basicamente. O primeiro deles a gente chama de histograma, tá? Então vou selecionar aqui essas variáveis, venho aqui em inserir gráfico. Aqui nos gráficos recomendados ele pode aparecer dependendo da configuração do seu Excel. Mas se eu venho aqui todos os gráficos, né, eu tenho aqui o histograma, né? Para esse dado, como ele agrupou aqui, às vezes pode ele não ficar muito interessante. Um gráfico muito bom de você fazer de uma maneira geral e que serve até para descrever os dados é o que a gente chama de esse gráfico aqui de caixa, né? Que ele tem esse nome, né? De gráfico de caixa, de uma maneira geral. Olha só, se eu vou selecionar aqui esse gráfico de caixa, vou dar um OK, tá? E aí eu vou excluir essa parte aqui de baixo, porque ela não interessa. Vou excluir essa parte aqui do título. Posso excluir essas linhas aqui, né, de dentro, que ela não vai me interessar. Se eu quiser, eu posso excluir até essa barra lateral, mas aí você pode deixar. Eu posso colocar aqui uma coloração, né, melhor. Não gostei dessa cor, então eu vou alterar aqui para uma escala de cinza, por exemplo, que você pode aí tá publicando, né? E aí isso fica a sua escolha, né? Se você vai fazer isso para uma apresentação, algo do tipo, então você pode estar mudando aí essa coloração. Existem alguns layouts aqui que são um pouco mais rápidos, mas eu vou já falar disso. Então, assim, você tem como configurar essa questão de cor, né? E etc. Eu não vou falar disso porque aí são questões preferenciais. Mas, por exemplo, aqui do lado, se eu fizer aquela mesma coisa que eu fiz no gráfico anterior, né? Clicar aqui nesse mais, clicar em rótulo de dados. Então, note que ele apareceu várias coisas aqui, né? Note que ele apareceu, deixa eu colocar aqui em uma coloração aqui um pouco melhor, né? Para ele tornar mais vivo. Clicar aqui, eu posso mudar aqui a preenchimento, deixar aquele sem preenchimento só para a gente enxergar aqui alguns dados aqui interessantes, beleza? Olha só, quando eu faço um gráfico desse tipo, ele me traz várias informações. Isso daí você pode até ver, né, que vários sites colocam essa interpretação desse gráfico, que ele é chamado de box plot, tá? Ou gráfico de caixas, mas aí normalmente nós chamamos ele de box plot. Eu poderia até gerar ele para duas variáveis diferentes. Então, se eu tiver selecionado idade e peso, então poderia ter um box plot para idade e um box plot para peso. Ou então selecionar essas variáveis de acordo com alguma categoria, um box plot para o peso das idades, um box plot para o peso das idades em relação ao sexo masculino, em relação ao sexo feminino. Então ainda tem como fazer essa divisão. Mas note que ele trouxe alguns números aqui, né? E esses números, cada um deles tem uma representação, tá? Essa barra aqui de baixo, ela é basicamente o limite inferior daqueles dados. O que é que significa isso? Basicamente é o menor valor que você tem em relação àqueles dados, tá? Específicos que você selecionou. Então aqui nós temos que a menor idade dessas pessoas que eu coloquei aí, ela tem 21 anos.
Então a pessoa que tem menor idade, ela tem 21 anos. A pessoa que ela tem uma maior idade, então maior idade aí é 90 anos. E aqui a gente tem algumas outras estatísticas descritivas, que é o primeiro quartil, essa primeira linha aqui de baixo, o terceiro quartil, e essa do meio aqui, que está representada por 50, é a mediana. Tá? Então a mediana é 50. E aqui nós temos a média, né, que nós já calculamos anteriormente, que ela dava 51,5, né, a gente está arredondando aqui esse valor. Eu nem preciso, tá, colocar esse valor, porque normalmente quando eu represento pela mediana, é porque os dados são assimétricos, e aí a média, nesse caso, ele não vai ser interessante. Então eu poderia excluir aqui. E eu poderia excluir esse X aqui, porque eu não quero essa representação, né, na questão de mostrar aqui marcadores de média. Então está aqui para você configurar, você pode desmarcar e ele não vai mais aparecer aquele X. Então aqui é um gráfico interessante porque ele está descrevendo muita coisa sobre a idade. E aí, assim como eu fiz para a idade, aqui você pode representar, por exemplo, para a questão do peso, para a questão da saúde, e outras variáveis qualitativas, como eu fiz aí agora. Tudo bem? Então, basicamente, é um gráfico que ele é muito usado, tá, dentro da estatística, de uma maneira geral, e que ele traz uma estatística aí, uma representação bastante significativa. Em relação à mediana, você pode representar a média também, mas não é muito comum. Primeiro e terceiro quartil, a questão do intervalo, da questão do maior valor, né, do limite superior e inferior em relação àquele intervalo. Então é um gráfico aí que muita gente utiliza e que tem gerado bastante resultado na questão da pesquisa científica. Danilo, mas você só falou até agora de estatística descritiva. Será que o Excel ele também realiza algumas estatísticas inferenciais, algumas estatísticas um pouco mais avançadas? Por exemplo, será que eu consigo analisar a relação entre duas variáveis? Você pode conseguir. Existe, por exemplo, um teste dentro da estatística que ele é chamado de correlação linear, basicamente de Pearson, tá? Tem a correlação de Spearman também, que você pode calcular aqui também tranquilamente. Mas a que é mais usada é a correlação de Pearson, tá? Que é basicamente a correlação entre duas variáveis quantitativas. É claro que eu teria que ter algumas modificações aqui, mas eu vou fazer para vocês só a nível de exemplificação, tudo bem? Então imagine só que, um exemplo, tá, aleatório, eu quero saber a relação, se existe, aliás, uma relação entre o peso corporal da pessoa e a saúde. Então imagine que você tem essa hipótese aí no seu estudo. Uma coisa é você descrever de uma maneira qualitativa que existe uma relação entre o peso e a saúde dessas pessoas. Isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade completamente diferente é você provar que realmente existe uma relação entre essas variáveis. Tudo bem? E aí isso ela vai ser dado, né, por meio de um teste de correlação, né, nesse exemplo especificamente. Então, eu vou correlacionar, por exemplo, o peso e a saúde, ver se existe uma relação entre peso e saúde. E aí tem que ter uma certa teoria por trás disso, né? Porque um teste de correlação, ele vai me trazer um resultado que ele pode variar de -1 até +1 positivo. Então, ele pode variar de -1 negativo até +1 positivo, passando pelo zero. Quando ele dá zero, exatamente zero, significa que não há relação alguma. Quando esse resultado ele é positivo, ou seja, 0,200 e alguma coisa, 0,500, 0,600, 0,800, quando ele dá positivo, isso quer dizer que essas variáveis elas são diretamente proporcionais. O que é que significa isso? Que conforme eu aumentar uma, a outra também aumenta. Ou seja, conforme, por exemplo, imagine só que conforme você aumentar o peso, maior será a chance de você desenvolver uma doença cardiovascular. Então você pode fazer essa relação. Se o resultado do teste ele for negativo, isso quer dizer que essas variáveis são inversamente proporcionais. Ou seja, conforme você aumentar uma, a outra vai diminuir. Isso vocês podem notar, por exemplo, eu coloquei de maneira quase que proposital esses pesos aí e essas saúdes assim meio que correlacionados. Ou seja, vocês podem notar aqui que quanto mais alto o peso, menor a classificação em relação à saúde da pessoa. Então você pode fazer essa relação aí. Vamos fazer o teste, né, para ver se isso realmente... Porque uma coisa é você visualizar e imaginar que essas coisas podem acontecer. Outra coisa totalmente diferente é você provar isso. Então eu vou fazer um teste de correlação. Então se eu colocar igual, correlo, né,
E aí ele vai dizer assim, ó, retorna o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados, que é o que a gente quer fazer aqui. Ah, mas eu quero fazer uma relação entre mais de um conjunto de dados. Aí existem outros testes, como uma regressão, por exemplo. Mas aí eu vou fazer uma correlação, e aí ele diz assim, ó, qual é a matriz 1, ou seja, o seu primeiro conjunto de dados. Então o primeiro conjunto de dados é o peso, então vou selecionar aqui todos os pesos, ponto e vírgula, e a matriz 2, que é o segundo conjunto de dados que você vai relacionar. Então note que eu vou selecionar aqui o meu segundo conjunto de dados, e vou fechar aqui o parênteses. E vou dar o Enter, tá? Então note que o resultado aqui, ele deu menos, isso daqui a gente chama de rho de Pearson, ou R, tá? Ele é representado assim, ó, R de Pearson, que é basicamente uma relação que vai existir entre duas variáveis. Então note que o meu resultado aqui, ele deu negativo e ele deu bem próximo à unidade. É um outro detalhe. Quanto mais próximo, né, for a relação entre duas coisas, mais próximo ele vai ser da unidade. Mais próximo ele vai ser de menos 1, que é uma correlação negativa perfeita, ou de mais 1, que é uma correlação positiva perfeita. Mas é muito difícil, né, dentro da estatística, duas coisas não terem relação nenhuma, ou seja, dar exatamente zero, ou duas coisas terem uma relação perfeita, ou terem uma relação negativa perfeita ou positiva perfeita, que seria uma relação diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Aqui, como ele deu, o resultado dele se apresentou negativo, isso quer dizer que, e ele deu bem próximo a 1, então isso quer dizer que existe uma correlação fortíssima, né, para esse caso aí desses dados aleatórios, entre o peso das pessoas e a saúde. Né? Existe uma correlação negativa muito, muito forte, né, porque deu bem próximo aqui a 1. Deu 0,919, né? Se eu diminuir o número de casos decimais aqui, 919, tá? 919. Então, bem próximo a 1. E ele deu negativo, isso quer dizer que são variáveis inversamente proporcionais. Então imagine aí que, por exemplo, para a questão do peso, né, quanto maior o peso, menor o estado a saúde da pessoa. Então quanto maior o peso, menor a saúde. Então são relações inversamente proporcionais. Conforme aumentar o peso, menor vai ser a saúde. Se no lugar de saúde eu colocasse aqui risco cardiovascular, CV, risco cardiovascular. Então, quanto maior o peso, então vou alterar aqui alguns valores, tá? Então, quanto maior o peso, ó, e conforme eu for alterando, aqui essa é a graça do Excel, né? Porque conforme eu for alterando esses valores, aqui como é uma fórmula, né? Aqui você pode ver por essa barra de fórmulas, a fórmula ela já vai lhe dando o resultado automaticamente. Então, eu posso mudar aqui alguns valores, olha só, e aí dizer que o risco cardiovascular, por exemplo, aqui vai ser 1, aqui vai ser 9, 10, aqui vai ser um 4, vou deixar esses valores. Note que agora já alterou o resultado aqui, ele saiu de um valor negativo para um valor positivo. Isso quer dizer que a relação entre peso e risco cardiovascular agora são relações diretamente proporcionais. Porque qual a informação que eu tenho? Que quanto maior o peso, maior vai ser o risco cardiovascular, ou seja, da pessoa desenvolver algum risco cardiovascular. A correlação de Pearson, por exemplo, é uma estatística que nós chamamos de estatística inferencial, ou seja, é uma correlação que ela vai poder ser apresentada entre duas variáveis, tudo bem? Então, assim, por esse exemplo, vocês puderam ver que, e por os outros exemplos que eu dei, vocês puderam ver que é possível realizar no Excel estatística descritiva, média, frequência, porcentagem, mas também é possível realizar algumas outras estatísticas bastante avançadas, como é o caso de uma estatística inferencial como o teste de correlação. Tudo bem? Então, assim, essa é a dica que eu deixo para vocês nesse curso, tá? O Excel, ela é uma ferramenta bastante acessível e que ela pode ser usada de maneira bastante intensa na questão de realização das estatísticas dos seus estudos. Ela é muito vantajosa quando você compara ao que você vai ter que fazer e gastar, por exemplo, se você tiver que adquirir um SPSS, um programa mais caro, mais pago, porque o Excel tem como você utilizar de maneira online e é gratuito, tá? E aí, se você for utilizar outros programas, você vai ter que gastar, né? Comprar o programa, o software, que não é o caso aí do Excel. Então, assim, pessoal, essa é a dica que eu deixo para vocês e é a dica da questão da aprendizagem, tá?
porque a questão da aprendizagem ela é essencial. Imagine, porque eu não sei se vocês já se depararam com essa situação, mas estatísticas simples, como as que eu fiz aqui em um banco de dados muito pequeno, se você for pagar para uma pessoa realizar essa estatística, a pessoa tranquilamente vai lhe cobrar aí 500 a R$ 1.000, tá? Pelo orçamento lá. Tranquilamente. Se eu estou colocando assim por baixo, tá? Tem pessoas que trabalham por horas, R$ 200 a hora. E aí você vai gastar aí mais de R$ 1.000 tranquilamente para realizar uma estatística que às vezes você conseguiria. E é uma coisa que eu tinha esse sentimento na minha época de graduação, quando eu não conhecia, né, esses aspectos. Eu dizia, nossa, mas eu estou pagando tão caro, né? Eu vou pagar tão caro por uma estatística que eu mesmo posso realizar. E aí a dica, né, que eu deixo para vocês dessa questão de estar se aprofundando nesses conhecimentos, não só em relação ao Excel, mas a estatística de uma maneira geral, porque ela vai permitir você abrir horizontes. Permite que você conheça a sua estatística, que você realize a sua estatística, porque você está muito mais familiarizado com aqueles dados do que se você pagar para uma pessoa realizar esses cálculos. E aí vai ser muito mais vantagem para você, tudo bem? E aí, caso, né, vocês queiram se aprofundar nessas questões, eu vou deixar uma dica para vocês, que é um curso que eu estou lançando aí sobre como usar o Excel para realizar as estatísticas de sua pesquisa. Então, ele é um curso aí que ele tem um custo, mas antes de vocês olharem para esse custo, eu vou falar para vocês o que é que ele vai trazer, né, de vantagens para vocês. Né, ele, como vocês estão vendo aqui na ementa, né, do curso, ele vai trazer, por exemplo, como você pode tabular os dados de uma maneira correta, como você pode realizar estatística descritiva, teste de normalidade, teste de hipótese, teste de T, ANOVA, teste não paramétricos, questão de Q quadrado, de correlação, que foi o que eu ensinei agora, teste de associação, de probabilidades, intervalo de confiança, como elaborar e interpretar gráficos e tabelas. Então, assim, é um curso bastante completo, né, que ele vai trazer esse aporte aí do Excel para você, né, para você aprender a usar e, consequentemente, colocar no seu trabalho, no seu artigo, no seu TCC, sem precisar estar pedindo ajuda de ninguém, porque às vezes as pessoas agem de bastante má vontade quando vão lhe ajudar. E às vezes quando vocês podem fazer até o teste, tá? Peça um orçamento para algum estatístico, para alguém que trabalha com estatística, fazer uma coisa bem simples, aí vocês vão ver lá o orçamento que a pessoa vai cobrar. E aí aprender a fazer esses testes é essencial, porque ele vai lhe dar essa liberdade de você estar fazendo uma coisa muito mais palpável, de você estar conhecendo aquele que você está trabalhando, tá? Que é o essencial. Então, eu acredito que esse curso vai dar um aporte muito bom para quem tem essa possibilidade. Mas aí eu também pensei assim. Algumas pessoas até me relataram isso, né? Danilo, eu tenho muita dificuldade na estatística, mas além da dificuldade na estatística, eu tenho dificuldade em escrever também o meu artigo. Por exemplo, agora eu sei gerar uma tabela, por exemplo, eu sei fazer uma estatística, mas eu não sei onde eu vou colocar essa tabela, como eu posso colocar esse gráfico, como eu posso descrever esse gráfico, como eu vou fazer a introdução de um artigo que ele é qualitativo ou quantitativo, como eu vou elaborar esse método, como eu vou elaborar, por exemplo, a introdução do meu artigo, qual é o melhor delineamento. Para isso, quem adquirir esse curso, eu estou dando gratuitamente, tá? De bônus aí para vocês. Um curso aí gratuito, né? Que como vocês estão vendo aí na tela é um bônus. Então, um curso gratuito de escrita científica. Então, você vai aprender a fazer as suas estatísticas e ainda vai aprender a realizar, a escrever, né, o artigo propriamente dito. Então, note que aí eu dou algumas orientações gerais, né, de como escrever aí orientações gerais para a escrita do artigo, a questão de como escrever a introdução às referências. Então, introdução, objetivo, método, resultado, discussão, conclusão, referências, uso de ferramentas digitais, ensino como é que faz uma revisão integrativa e sistemática, como é que você faz análise de dados qualitativos, porque isso também às vezes é uma necessidade. Às vezes a pessoa não trabalha só com estudos quantitativos, mas também com quali. Então ele vai lhe ajudar. Como é que você vai escolher, depois de fazer todo esse processo, você quer publicar o seu artigo. Então como é que você vai escolher essa revista, onde você vai pesquisar, como é que você vai submeter. Então é um bônus que eu estou dando aí de presente para vocês, tá? Esse curso aí de escrita científica. Além disso, quem adquirir aí o curso, tá?
E aí o curso ele tem esse preço, mas aí eu vou dar um bônus agora, é um presente para vocês, tá? No site ele tá por esse preço, mas aí quem adquirir o curso, você também tem uma garantia, tá? Uma garantia aí de 7 dias. Se você começar a assistir as aulas e ver que, enfim, não é para você, não gostei, etc., eu lhe devolvo seu dinheiro, você não vai ter prejuízo nenhum, tá? Em relação a isso. E a questão é que você vai ter muitos benefícios, tá? Então, assim, são muitos benefícios para um baixo custo, né? Como vocês estão vendo aí, né? O valor aí do curso, né? O valor monetário do curso. Mas que, e além disso, você vai ter um certificado aí de 80 horas. Então, além de aprender tudo isso, você vai ter acesso ao seu certificado. Mas e esse preço aí é um preço muito baixo, né? Quando comparado, porque aqui, pessoal, você está adquirindo basicamente no mínimo aí 3 cursos pelo preço de um. Então você está adquirindo como, né, usar o Excel aí para realizar suas estatísticas. Você está ganhando gratuitamente de bônus aí um curso de escrita científica, que ele vai envolver escrita científica, análise de dados qualitativos e ainda fazer a revisão integrativa ou sistemática de acordo com o que você escolher. Tá, todas as aulas elas já estão aí disponibilizadas e elas serão atualizadas. Vocês têm um acesso aí por um ano, quem adquirir 12 meses, para você assistir a aula na hora que você quiser, quando achar mais necessário. Nós temos nosso fórum de dúvidas para vocês tirar as dúvidas. Então é como se você estivesse adquirindo aí toda uma consultoria e todo um aporte aí de aprendizagem, 3 cursos em um, pelo preço de R$ 160. Mas olha só, e aí é um presente que eu estou dando exclusivamente para vocês, por isso que eu pedi para não divulgar o link, né? Porque o preço que vai ficar no site é esse, tá? Então, quando vocês acessarem o site lá do Ciências Complicadas, o preço que vocês vão ver é esse, e se vocês forem comprar pelo site, o preço é esse daí. Mas aí exclusivamente para vocês, tá? Vocês, quem tiver interesse, logicamente, né? Não está relacionado ao recebimento desse certificado desse curso gratuito. Quem tiver interesse, você pode entrar em contato por esse WhatsApp que está aparecendo aí na tela e está aí na descrição também da aula, tá? Aqui do YouTube. Então você pode chamar lá no WhatsApp, que aí eu vou lhe enviar um link com desconto. De quanto é esse desconto? Tá? Vocês não vão acreditar, mas é um desconto de simplesmente, tá, pessoal, R$ 100. Então, de R$ 160, que é o curso, né, que é o preço, né, normal aí do curso, e é o preço que vai ficar no site. Então, se outras pessoas vierem comprar diretamente no site, elas vão ter acesso a esse preço de R$ 160. Somente vocês que estão com esse link, que estão assistindo nessa aula e que vão fazer a solicitação lá no WhatsApp. Não vou criar grupo, tá, de WhatsApp, nem colocar ninguém em grupo de Telegram, tá, que esse não é o meu objetivo. É realmente só para quem tiver interesse. Então, quem tiver interesse, faz a solicitação lá do seu voucher de desconto, tá? Que aí eu vou enviar um link de desconto de R$ 100 para vocês. E aí esse link vai permitir que você faça o pagamento e aí você pague somente R$ 60 por esse curso, em que você vai ter todos esses módulos, aprendendo a fazer todos esses cálculos dentro do Excel. Vai ter de bônus, né, um curso de escrita científica, envolvendo aí revisão integrativa sistemática. E aí também não se preocupe, Danilo, mas eu sou muito ruim, eu não sei mexer em programas, não sei de nada de estatística, eu não sei mexer nem no computador. Não se preocupe, que aqui desde esses conceitos aqui iniciais de tabulação da maneira correta, eu ensino beabá para você aprender, mesmo que você já tenha saído aí há muito tempo, nunca mais escrevi nada, não conheço nada, sou totalmente averso à questão tecnológica, então não se preocupe que eu dou um aporte legal para vocês aprenderem. E aí, se vocês assistirem as primeiras aulas e ver que não é para você, que não está dando certo, eu lhe devolvo seu dinheiro aí num período de 7 dias, é bastante tranquilo essa nossa negociação. Tudo bem, pessoal? Então, assim, somente quem entrar, quem tiver interesse e estiver assistindo essa aula, não comprem diretamente no site, tá? Entre em contato pelo WhatsApp, que tem aí na descrição, e aí vocês conseguem esse desconto aí de R$ 100. E aí vocês vão pagar somente R$ 60 pelo curso, ter acesso aí por um período de 12 meses. É um presente que eu estou dando aí a quem se inscrever especificamente nesse curso. Outras pessoas que acessarem, elas vão ter acesso aí ao preço normal, vai estar disponível também para compra, mas aí por um preço de R$ 160, tá? Vocês podem estar fazendo essa chamada aí para comprar esse curso somente até segunda-feira, tá? Então até segunda-feira eu vou estar, né, segunda-feira dia... Eu vou estender aí até
até na terça-feira, tá? Segunda é feriado. Até na terça-feira vocês podem estar chamando aí para adquirir esse curso com desconto, terça-feira, que ela vai ser o dia 2, né? E aí vocês podem estar, dia 3, aliás, vocês podem estar fazendo essa chamada aí para ganhar esse desconto, tá? Somente até dia 3. Depois disso, vai ficar o curso disponível, mas aí pelo preço normal no nosso site. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí das nossas dicas, né? Do nosso curso aqui, do nosso mini curso. Segunda-feira eu vou estar enviando o certificado desse curso gratuito para vocês. E aí quem quiser ter um maior aporte, né, ter um maior conhecimento em relação a essa questão da escrita científica, tá aumentando aí o nível de evidência e consequentemente de publicação do seu artigo, então pode estar adquirindo aí o curso, que a gente vai se ajudar de uma maneira bastante intensa. Então muito obrigado a todos por assistir até o presente momento e por acompanhar os nossos cursos. Um forte abraço para vocês, até mais, e tenham todos uma boa noite. Um beijo no coração e até breve.